Estamos vivendo um momento de confinamento, né? Morrendo de saudade do nosso ajuntamento, mas estamos unidos em um só espírito. E nesses dias a gente tem feito uma meditação mais intensa nas Escrituras e eu quero compartilhar com os irmãos um livro bem pequenininho, né? É um romance, embora ele seja pequeno, ele traz uma mensagem bem impactante aos nossos corações. É o 8º livro da Bíblia, né? O livro de Ruth. Um livro com apenas 4 capítulos, ele traz uma história bem interessante. Na verdade, ali em Belém de Judá, havia uma família, que era Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos, e aquela região estava passando por um momento muito difícil, né? Um momento de seca, de escassez. E aí eles decidiram sair da região deles, né? Era a região, a pátria deles, assim digamos dizer, era onde eles tinham nascido, tinham vivido a história deles todos ali. Tiveram que sair dali para ir para outra região, uma região chamada uma terra de Moab, né? Uma região bem pagã, quando a gente vai ver o contexto histórico da região. As pessoas lá não acreditavam no Deus que a família de Elimeleque acreditava não, tá entendendo? Eles acreditavam em vários outros deuses. Mas o fato é que foi Noemi, seu marido e seus 2 filhos para essa região, e lamentavelmente Elimeleque veio a falecer. Isso que as escrituras registram para a gente. E os filhos dela terminou casando com 2 jovens lá dessa região de Moab, né, que era chamada de Moabitas. Um era Ruth e a outra era Orfa. E lamentavelmente, cerca de 10 anos, morreram também os filhos de Noemi. Então, o que é que a gente vê diante dessa história, né? A gente está vendo um grande drama que a gente vê aqui sucedendo no 1º e no 2º capítulo, mais ou menos. Né? Uma família que sai da sua terra, vai para outra terra e de repente acontece toda essa devastidão, todos esses incidentes e acidentes. Né? O fato de perder o esposo, perder os 2 filhos e ficar apenas com 2 noras. Noemi ouviu falar que a sua terra, lá em Belém, Deus havia se lembrado dela e voltou a chover. De repente, as coisas começavam a clarear para ela, né? E ela decidiu voltar, né? Enquanto isso, suas 2 noras, que tinham nascido ali naquela região, né? Noemi orientou que elas ficassem lá, porque ali era a história delas que estavam ali, né? A Orfa ouviu e a Ruth não ouviu, mas queria seguir a Noemi e queria inclusive conhecer o Deus que Noemi servia. E aí foram as 2 para a terra de Belém. Quando a gente vê o contexto histórico aqui, essa volta, esse retorno dessa família, inclusive a Bíblia registra que Noemi, muito angustiada e com vergonha também, por um momento queria até omitir o seu nome por conta de toda essa história drástica que tinha acontecido com ela, né? E então as 2 voltam para Belém, vão para Belém, e lá Ruth, para ajudar aquela senhora, sua sogra, ela sai a fim de colher alimentos para elas, né? Havia ali um contexto da questão da lei de Moisés, que orientava que uma parte das propriedades deveriam ser resguardadas para as pessoas carentes, né? E aí Ruth vai colher alguma coisa ali e conhece um dono de uma propriedade chamado Boaz. Esse Boaz, não dá para a gente contar aqui em poucas palavras, mas termina que Boaz fica sensibilizado pela história de Ruth, né? E Ruth também começa a ver muitas boas obras na vida de Boaz, uma pessoa muito generosa e misericordiosa, e termina que Boaz permite que ela colha alguns alimentos ali, algumas espigas de milho, ao ponto de estar aqui registrado no versículo 10 do capítulo 2, Ruth, constrangida com aquela ato de misericórdia de Boaz, ela se inclina o rosto em terra e diz a ele, né? Eu sendo estrangeira, né? O que tu tem feito por mim? Tanta coisa boa você tem feito, né? Como é que me favoreces e faz algum caso de mim, né? Ela está bem, sim, agradecida e constrangida, né? Porque faz tanta coisa boa por mim, eu sendo estrangeira, né? E o fato é que termina Boaz se apaixonando por ela se apaixona por Boaz. Na lei de Moisés, para que
ela pudesse casar novamente, teria que ser com alguém da família do ex-marido dela, né? Que era a família de Noemi, e até que eles descobrem que esse Boaz faz parte da família de Noemi. O fato é que existia um outro familiar também, que também fazia parte, e na hierarquia ele estava à frente de Boaz. E a Bíblia registra que há esse Boaz e há outro parente mais próximo, e que Boaz fez um ato de remissão. Ele remiu essa questão de familiar, né? E aqui Boaz vai e termina comprando essa remissão de Ruth e casa com ela, e ela é nada mais nada menos do que a avó. Ela tem um filho que é nada mais nada menos do que o avô do rei Davi, né? Esse é o contexto bem rápido da história, né? Mas o que é que essa história ela traz para a gente de aplicações, né? A primeira coisa que a gente tem que entender que Noemi e seu marido, eles sendo pessoas que serviam ao Deus verdadeiro, eles passaram por um momento muito difícil em Belém. Saindo daquela terra e indo para a terra de Moabe, a coisa ainda intensificou mais ainda, né? Noemi, ela é registrada sempre como uma grande mulher de Deus que seguia o Deus verdadeiro. Mas por que essas coisas tão ruins aconteceram com ela? A primeira coisa que a gente aprende aqui é que mesmo que nós servimos a um Deus verdadeiro, mesmo que nós sejamos filhos do Deus verdadeiro, isso não impede de que a gente sofra nesse mundo. Porque o sofrimento desse mundo, ele não deixa de ser um produto do pecado, da queda do homem, né? O homem caiu, pecou, por isso nós sofremos de doenças, nós sofremos de mazelas, nós sofremos de violência e vários outros fatores. Outra coisa importante, e essa segunda lição, mais importante de todos, né? Da mesma forma que Boaz, ele foi o parente remidor de Ruth, a gente deve entender que também há um Boaz, né? Aliás, há um Boaz muito mais misericordioso na nossa vida, que é Jesus Cristo. A gente vê essa pandemia e fica com medo, né? O que vai acontecer? Quantas pessoas a gente vai chorar, né? Será que vai atingir o povo aqui em Esperança? Será que vai atingir alguém da nossa igreja? Será que vai atingir alguém da minha família, né? Mas mais importante do que isso, a gente deve entender que toda a humanidade, independente de coronavírus, qualquer outra mazela, ela caminha, se ela não tiver Cristo, ela caminha para um grande genocídio. E não é uma pandemia. Ela caminha para uma condenação eterna. Mas todos aqueles que são remidos por esse, não Boaz, mas pelo Cristo Jesus, ele vai vencer a morte. Todos que são remidos por Cristo não serão condenados eternamente. Então, muito mais misericordioso do que Boaz e muito mais perigoso do que essa pandemia seria a condenação eterna. E muito mais remidor do que Boaz é Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e guarde essas palavras no nosso coração.